Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos ministrar a palestra técnica da gestão e engenharia em parceria com a australiana Emercent, que tem como título Além do Horizonte, tecnologias de drones autônomos revela oportunidades valiosas no mercado de trabalho. Eu sou Pedro Henrique Miranda, sou CEO da empresa Gestão e Engenharia, localizada no município de Ponte Nova, e serei o moderador desse painel. A nossa empresa, ela iniciou no ano de 2013 na prestação de serviços na área ambiental, agrimensura e aerolevantamentos, né? Há uns 2 anos, conhecemos a Emercent, que é líder mundial na área de drones autônomos, e esse ano tivemos aí a oportunidade de firmar uma parceria com a Emercent e poder representar a empresa australiana na América Latina, né? Antes de iniciar, gostaria de agradecer a presença dos amigos, né, que eu sei que tem vários amigos presentes aqui na nossa palestra, aos nossos parceiros e demais que estão nos assistindo, né? Agradecer ao IBRAM pela oportunidade, a presença do Pedro Faria, que é diretor da gestão e engenharia, Cleito Damasceno, diretor de tecnologia, o Jordan Hammond, gerente técnico da Emercent, para a nossa palestra, né? O Expo IBRAM 2021 é uma iniciativa inovadora do IBRAM, né, e tem por propósito posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. Nosso evento virtual conta com o patrocínio da Anglo América, Mosaica, ArcelorMittal, Nexa, Ubertec, Usiminas, Vale, Vale Verde Apiano, Quinos, Alcoa, Bamin, Anglo Gold, Samarco e Gerdau. Cedro Mineração, Volvo, Shell, e para iniciar esse painel eu vou chamar o Cleiton Damasceno, que é o diretor técnico da gestão e engenharia, para falar um pouco da experiência dele com o RoverMap nesses anos de trabalho já. Bom dia a todos. Sou o Cleiton Damasceno, diretor de tecnologias da gestão e engenharia. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos os participantes. Alguns são convidados aí e amigos pessoais que eu pude conhecer nesse longo tempo aí de visita em algumas mineradoras. Sou analista de sistemas, tenho MBA em engenharia de software pela Mackenzie, engenharia de software embarcado e a capacitação pela Embraer. Eu trabalho na área de topografia, na área de drones aí há mais ou menos uns 8 anos. Já visitei várias mineradoras e pude vislumbrar a grande oportunidade conhecendo a tecnologia Emercent RoverMap, né? Tive algumas oportunidades de visitar diversas mineradoras e levar essa tecnologia para todos, uma tecnologia ímpar, um divisor de águas no mercado da mineração underground, que é o sistema LiDAR, sistema que veio de mãos dadas com a tecnologia de ponta, levando eficácia e eficiência nos planejamentos. Hoje, antigamente, o modo convencional trazia muitos empecilhos, né? Muitos bloqueios nas mineradoras, no fluxograma de trabalho, e o que eu pude vislumbrar é que a versatilidade RoverMap e a eficiência vem trazendo com grande acurácia para os planejamentos aí a curto, longo e médio prazo, mitigando riscos aos colaboradores, e essa grande oportunidade aí que nós temos de levar essa tecnologia ímpar a todas as empresas aí para mitigar esses fluxogramas, esses custos nas operações. Espero que todos gostem dessa apresentação. Jordan é o grande conhecedor, representante da Emercent, né? Vem trazer para nós com primazia aí essa expertise, esse know-how no trabalho aí das mineradoras, trazendo essa tecnologia ímpar para o nosso país, nosso Brasil, que é sedento de tecnologia e de conhecimento. Deixo a palavra aí com o Pedro Faria, né? Nosso diretor aí da gestão e engenharia. Bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aí na Expo IBRAM 2021. Então, está dentro do nosso propósito, né, divulgar essa poderosa tecnologia, que além de trazer rapidez no mapeamento e no processamento de dados, como o Cleiton mencionou, esse mapeamento com drones reduz a exposição humana a ambientes hostis e de alta periculosidade. E eu queria passar a palavra aí para o Jordan Herman, para explicar a gente melhor como funciona tudo isso, e vocês se sintam confortáveis de qualquer questionamento, qualquer pergunta, a gente vai estar aqui para ajudar. Um grande abraço e que todos aproveitem a apresentação. Thank you, and lovely to speak. Muito obrigado. É um prazer falar com vocês hoje. Agora, para mim, já é de noite.
Eu sei que é bom dia para vocês. Vou falar sobre esse scanner aqui da Amazon e como que ele pode ser muito acessível para o seu trabalho. So the HoverMap LiDAR sensor is a SLAM-based LiDAR sensor. Esse sensor é um sensor SLAM, que significa de simultâneo de localização, ou seja, ele sabe exatamente qual é o instrumento e ele cria mapas ao mesmo tempo. Ele é usado para voos autônomos. So autonomous flights. Então, voos autônomos, principalmente para capturar dados onde a gente não consegue navegar, onde a gente não consegue ir. Bom, para que serve? Ok, locais onde você não tem GPS, onde a conexão não é muito boa e onde você não tem muitas informações já disponíveis, por exemplo, mineração, ferrovias e rodovias, ambientes fechados, busca e resgate, por exemplo, para você saber exatamente o que tem em uma certa localização e em ambientes urbanos, onde outro tipo de navegação não funciona. Aqui são algumas aplicações comerciais: mineração subterrânea, transporte subterrâneo, mapeamento urbano, defesa, inspeção de pontes, petróleo e gás, mapeamento de terrenos, silvicultura, ambientes fechados, com ativos muito complexos que precisam ser digitalizados, digitalização de ativos complexos, torres de comunicações e aplicações industriais. E no ambiente de mineração subterrânea temos vários casos de uso. Todos sabemos da situação quando nós temos matacos, que são um dos principais problemas na mineração subterrânea, pontos de carregamento, analisando o fluxo de materiais, monitoramento de convergências e suas alterações durante o tempo, navegação de operações antigas com mapeamento de informações que a gente ainda não tem, inspeção de tremonhas, poços de ventilação, passagens antigas e monitoramentos em geral. Então, alguns dos principais recursos. Nós usamos um scanner LiDAR Velodyne, que escaneia até 300 mil pontos por segundo, ou até 600 mil pontos por segundo. Um alcance de até 100 metros, com no mínimo 0,4 metros. Temos retorno redundante. Tudo é codificado com intensidade. Tem um campo de visão muito bom e ele pesa menos de 2 quilos, 1,8 kg. O sistema cria um escudo. Quando você está navegando, é como se ele fosse uma bolha. Então, o drone ele não bate em nada. O drone também vai saber exatamente onde ele está, mesmo em situações em que não há GPS. Geralmente, o drone no ar, ele sabe exatamente onde ele está por causa do GPS. Ele usa o GPS para definir a posição e não passar dela, não ir além dela. Com isso, com esse sistema, o drone ele bloqueia todos os objetos ao redor. E em mineração subterrânea, realmente é onde ele funciona melhor. O sistema tem um método de calibragem muito avançada. Temos integração com ponto de controle no solo para minimização de deriva, otimização de mapas com múltiplos agentes e precisão de LiDAR de até 30 milímetros. Então, conseguimos detectar até 5 milímetros de alteração no ambiente.
Ele é muito versátil. Ele foi feito para ser usado em voo, mas ele também é muito leve e versátil. Mais uma vez, pesa só 1,8 kg. Ele pode ser montado numa gaiola vertical para descer em um poço. Pode ser levado numa mochila para você fazer um monitoramento enquanto está caminhando. E o mais comum é usá-lo num drone, ou também sobre um veículo. Temos um mecanismo de liberação rápida, ele é muito fácil de montar, ele pode ser montado em segundos. O sistema de alimentação e comunicação é muito simples e é só apertar um botão para ele começar a fazer a varredura. Não precisa fazer nenhum tipo de configuração ou calibração do sistema, tudo acontece automaticamente. O sistema tem alguns níveis diferentes de autonomia. Nós chamamos o nível 0, ou seja, o rover não está navegando, ou seja, você está fazendo a navegação. Essa é a versão mais básica, ou seja, você pode estar carregando o objeto, você pode colocar ele sobre um veículo e você vai estar controlando. O nível 1, ele está evitando colisão. Ele sabe onde o drone está, mas ele não faz a navegação autônoma. Ele evita incidentes, evita colisões e mantém a posição subterrânea. No nível 2 de autonomia, esse é exatamente o que está dizendo, é um voo autônomo. Você pode apertar os botões e falar para o drone para voar em qualquer direção, e ele vai decidir qual é a melhor rota para chegar no ponto em que ele deseja. Temos alguns dos melhores algoritmos de SLAM do mundo, tudo no mesmo equipamento. É claro que o sistema todo é muito versátil. Funciona muito bem nos níveis de autonomia 1 e 2. É claro que você só tem alguns níveis diferentes de operação. O nível de autonomia 1, ele só não tem a navegação a navegação automática. Ele só vai para a navegação, ele só perde a navegação automática quando está com pouca bateria. Então, aqui, no nível 1 de autonomia, no modo de assistência ao piloto, aqui você tem o LiDAR multidirecional, ou seja, ele consegue detectar até um fio de cobre, por exemplo, no teto da mina. E ele consegue desviar de qualquer obstáculo, mesmo que seja muito pequeno. A interface no tablet é bem simples, tem controles bem simples também, uma interface comum de navegação. No nível 2, que é muito importante para a mineração subterrânea, quando você está fazendo voo sem visualização, você depende do voo autônomo do drone nesse caso. Aqui você está vendo ao vivo uma navegação, ele vai criando um modelo 3D enquanto faz o voo. E você pode dizer ao sistema como ele deve navegar com toques na tela. Aqui você tem os pontos que você deseja que ele chegue e ele vai definir sozinho qual é a melhor rota para chegar até esses pontos. Então, ele navega sozinho até os pontos de referência que você define com antecedência. Mais uma vez, o layout é bem padrão, é bem fácil de navegar. Você não precisa de um treinamento muito complexo para compreender como o sistema funciona.
pontos de referência inteligentes. Você pode defini-los sobre um plano XY, definir uma elevação, um ponto em 3D ou uma coordenada XY. Então, tem várias formas de você definir os pontos de referência. O sistema também tem vários dispositivos à prova de falha. Então, por exemplo, se a bateria está acabando, o sistema já sabe como voltar em um ambiente subterrâneo. Em um ambiente ao ar livre, você sabe que o drone volta em linha reta para o ponto de referência quando a bateria está acabando. Ele se orienta por GPS. É claro que num ambiente subterrâneo isso não é possível, ele não tem GPS, então ele define o caminho mais rápido para voltar até você. Quando a bateria está em nível crítico e ele não vai conseguir chegar até onde você está, ele tem vários níveis de comunicação. Quando tem, por exemplo, muita interferência de poeira, ele sai dessa área automaticamente. Se ele não consegue chegar até um waypoint, até um ponto de referência, ele entende que isso não vai ser possível. E também tem dispositivos de falha secundários. Eu falei sobre o fio de cobre. Então, para prevenção de colisão, ele consegue detectar obstáculos como um arame de até 2 milímetros a 1 metro por segundo. Ele consegue definir distâncias seguras num raio de 1,2 metros. Ele voa em vãos de até 2,4 metros de largura e velocidade máxima de voo é de 5 metros por segundo acima do solo e 2 metros por segundo no subterrâneo. O sistema todo é muito fácil de usar, o sistema é básico mesmo. I'm having a few computing problems here. Desculpem, estou com um probleminha técnico aqui na apresentação. I think I'm back. Não, parece que o Jordan teve um problema no computador dele, né? Travou. Ah, voltou.
Okay, I hope I am back. So the processing is quite simple. Ok, o processo, então, é muito simples. Basicamente, você captura os dados, baixa os dados por USB e processa. E aí você tem diversas opções com os dados processados. O software de processamento do SLAM é uma interface também bem simples, com recurso de arrastar e soltar. Você já pode fazer o processamento em campo mesmo, e é bem fácil de usar. Temos diversos parceiros, principalmente nessa indústria de modelação, de mineração. Já trabalhamos com a Maptec, então a Maptec tem bastante compatibilidade com a Emesent. Aqui um exemplo de um voo em mina subterrânea. The LiDAR initializes and starts navigating. Aqui ele inicializa e começa a navegação. Você define os pontos de referência ou de passagem. And the system will autonomously fly. E o sistema faz o voo de forma autônoma. That point cloud is visible on screen. A nuvem de pontos fica visível na sua tela com bastante detalhes. Aqui você pode ver que a cor está um pouco carregada, e isso simplesmente é o reflexo da luz. Quando ela é iluminada, ela mostra o quanto de luz é refletida. So this is another video. Aqui mais um vídeo. And it's from a mine in the Arctic Circle. This is post rock burst. Aqui é uma mina no Círculo Polar Ártico. Então, isso aqui é depois de um estouro de rocha, e não era seguro enviar ninguém para fazer essa inspeção. Por isso, fizemos o mapeamento com o voo autônomo. Fez o mapeamento da rocha na área, mapeamento dos danos e fez o mapa do controle necessário. So underground mining is becoming deeper, it is becoming more dangerous, and it is Sabemos que a mineração subterrânea está ficando cada vez mais profunda, mais perigosa e mais sujeita a riscos de sismos, por exemplo, e estão mudando com mais rapidez. Também, cada vez mais exige-se que a segurança seja mais avançada. Então, por segurança, a gente não quer colocar as pessoas em ambientes de risco. E a coleta de dados autônomos subterrâneos resolve esse problema. Aqui nós temos um tubo de lava.
E podemos ver todas as informações em 3D. So again, I talked about point clouds having intensity information. Outra coisa que eu falei foi a intensidade da nuvem de pontos. O Hover Map usa um laser infravermelho para medição de distância, e cada ponto também registra a quantidade de luz que é refletida para o Hover Map. Então, materiais mais escuros, como carvão ou magnetita, vão absorver grande parte do laser. Portanto, vão ser representados com intensidade mais baixa, com menor refletividade. Superfícies de alta refletividade, como tinta ou outros minerais, vão ser representados com alta intensidade. Isso é como se fosse uma imagem de visão noturna. Vejo alguns exemplos de uso aqui para mineração. É claro que para volumes, por exemplo, de pilhas e criação de relatórios para esses volumes. Usamos também esse nível de intensidade para fazer registros. O registro é o termo que a gente usa para a coordenação de conjuntos de dados. A malha de uma mina também é um sistema de coordenadas especializado que precisa ser convertido. O uso de diferença reflexiva do alvo para o material ao redor facilita o reconhecimento desse alvo. O Hover Map oferece milhões de pontos. Essa quantidade de pontos é demais para um sistema padrão. Então, a gente faz uma amostragem para criar um sólido. E precisamos somente de cerca de 10% dos pontos coletados originalmente, mas a cobertura é completa, não tem sombra. Aqui temos um exemplo de um stope. Você vê aqui a linha branca, que são os pontos de referência. Esse é o caminho, a linha branca é o caminho que o drone voou. Ou seja, ele foi além da linha de visão, desceu até o espaço inferior aqui e manteve-se longe das superfícies, sem nenhuma colisão. This is that beyond line of sight. Aqui é a área fora da linha de visão em 3D. Aqui a gente também consegue ver as superfícies geotécnicas expostas na nuvem de dados. Podemos ver superfícies e as correntes. So this is an example showing volumetrics. Aqui nós temos um exemplo mostrando volumes. E a nuvem de dados do Realce foi convertida em um sólido, definindo o volume entre a área e o objeto sólido criado. Outro uso também pode ser comparar o projeto do Stope com o seu design. Entender onde você tem onde que você pode realizar o seu design, o seu projeto de desmanche. Também mapeamos informações geológicas. E quando você pode estar aqui dentro de um realce ou de um túnel, tudo depende de o que você está mapeando. Realmente depende do tipo de material que você vai estar mapeando.
So the hovermap system also contains colorization. And this Então, esse sistema de hovermap também tem colorização. Isso é feito através de uma câmera acoplada que usa pontos colorizados. Não precisa de muita luz para ter resultados precisos. No entanto, nós já estamos fazendo alguns testes de mapeamento completo de realces. Here we can see the difference between intensity, that reflectivity. Aqui podemos ver a diferença entre intensidade e reflexividade e aquilo que foi colorizado com a câmera. All of our scan data contains a significant amount of points. Todos os dados escaneados têm uma quantidade muito grande de pontos. Cada face na sua captura subterrânea tem uma quantidade imensa de informações. A gente pode incluir a inclinação e o mergulho para criar as propriedades desse mapeamento. Aqui nós temos um exemplo bom disso. É o desenvolvimento comparado com o projeto. E o underbreak e o overbreak também estão aí mostrados em tela. Na tela, podemos ver um ponto desenhado e podemos ver a fragmentação e a granulometria. A gente também pode comparar o que foi projetado e a performance do desmonte. Aqui nós podemos ver um formato, uma forma, e determinar qual que é a performance do desmonte. Sempre é bom dar uma olhada nas coisas como sólidos, na forma de sólidos, para a gente conseguir ter uma ideia boa e uma boa forma de comparar também um e outro. Como engenheiros geotécnicos, é nossa responsabilidade tentar entender como que a rocha se comporta em condições diferentes. Então, a coleta de dados é muito importante. Temos um scanner LiDAR que fica acoplado a um drone e ele nos permite voar autonomamente no subterrâneo. Isso nos permite enxergar e chegar até áreas que antes não eram acessíveis. Podemos fazer análises estruturais. O hovermap ele é muito versátil. Se a área for acessível e segura para a gente vai fazer uma captura a pé mesmo e depois usar o drone para voar onde a gente não consegue chegar. E quando a gente chega na superfície, basta fazer o download dos dados, é muito fácil. Como engenheiros geotécnicos, é nossa responsabilidade. Então, ele consegue capturar descontinuidades e as faces rochosas. Isso é um processo muito simples. Assim que temos um modelo sólido dos nossos dados coletados, a gente consegue enxergar facilmente cada face individualmente. Cada face tem uma cor diferente, dependendo da sua orientação. O mapeamento depende do software que você utiliza. Mas é um processo muito simples, basta clicar em cada face, nesse software aqui, por exemplo, MapTech Point, e aí basta você extrair a informação que você necessita. Existem formas automáticas também de fazer isso, dependendo do software. Você consegue extrair todas as propriedades geotécnicas e orientações. Once you've extracted those geotechnical orientations, uma vez que você extraiu a orientação geotécnica, você pode olhar a cinemática e ver onde que eles podem interseccionar ou se cruzar em projetos futuros. Para mapear poços verticais, isso é um processo bem difícil, né? Então, o que a gente faz? A gente usa uma gaiola que consegue mapear até 1000 metros. Para essa distância,
Você levar um drone até lá embaixo não é ideal. Isso reduz o risco de qualquer acidente. Não há limites ao tempo de voo e a gente consegue capturar lentamente tudo que a gente precisa. Aqui nós temos um exemplo de um poço vertical de 500 metros. Você consegue ver bem claramente a informação geotécnica, assim como a informação geológica também. Aqui temos um outro exemplo. Podemos ver a profundidade do poço, que é 560 metros. Nós já comparamos para as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Pode-se ver que as informações geológicas estão aí, constando aí, e compará-las com a informação geotécnica. Algumas áreas que a gente não conseguiu mapear antes foram mapeadas com sucesso. Aqui estamos vendo um gráfico de convergência ao longo do tempo. Esse é um exemplo também de 500 metros de profundidade, mas você vê aqui a mudança no raio de um poço vertical, isso ao longo da profundidade. Isso mostra que em profundidades maiores, a compressão, a convergência, ela ocorre em uma frequência maior. E a convergência de raio, o nível de precisão foi de 3 milímetros. A gente faz diversos monitoramentos de convergência. Isso aí é de uma mina na Austrália, mostrando a convergência de múltiplas áreas. Também comparamos com um extensômetro e havia diferenças muito pequenas. Aqui é bem no fundo do poço vertical, é bem difícil de chegar lá. Essa mudança ocorreu ao longo de 12 meses. As cores quentes, ou seja, amarelo e vermelho, significa material que está se movendo em nossa direção, chegando mais próximo. As cores mais frias, em azul, elas estão se movendo para longe de nós, estão se afastando. A imagem que está girando aqui, que você vê, é onde houve alguma queda. Qualquer área quente vai provavelmente cair em breve. Um poço vertical, olhando para cima, no mesmo conjunto de dados. Esse conjunto de dados também está disponível em 3D no nosso site. Essa mudança, essa detecção de mudança é algo que eu gosto muito. Isso aqui é no meu quintal, no meu jardim. Eu tinha o meu equipamento comigo, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz uma captura e dava para ver perfeitamente no chão o que aconteceu ali, no solo. Dava para ver até pegadas e essa captura mostrou tudo o que aconteceu lá. Um carro passou por cima e também havia pegadas. Aqui temos uma planta, um plano geral, dá para ver perfeitamente o veículo passando ali no meu jardim. O meu carro ficou um pouquinho danificado também. E aqui você consegue ver onde que aconteceu os danos. Normalmente você precisa fazer uma inspeção visual, mas uma vez que você tem conjuntos de dados, não apenas da rocha, mas até de seus veículos, de infraestrutura, você consegue fazer uma comparação ao longo do tempo para determinar quando que houve aquele dano. This is another example of that change. Aqui temos um outro exemplo de detecção de mudanças. Isso foi uma queda de uma rocha. Essa rocha caiu aproximadamente 300 metros. Criou uma depressão no solo. A gente queria mapear essa depressão e também determinar a sua direção para descobrir de onde que essa rocha veio.
Nós mapeamos as paredes e também realçamos a mudança. Isso é uma tarefa muito fácil. Dá para ver perfeitamente as pegadas, marcas de pneu e outras mudanças. So that fairly well sums up my presentation. I had a few. Então, a minha apresentação acaba por aqui. Eu tive alguns problemas técnicos e alguns vídeos que não rodaram da forma correta, mas eu peço desculpas. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, do equipamento e do sistema que eu apresentei e do que ele é capaz de fazer. Ele consegue chegar em lugares que o homem não consegue, ambientes poeirados e de difícil acesso. We do have a question here. Are we able to measure the amount? Temos uma pergunta aqui. A pergunta é se a gente consegue medir a quantidade de material. Eu queria entender melhor assim, qual que é o realçamento. Se a gente está falando em termos de volume de material, então tem que ver aí qual que é o nível de ruído, se está dentro da capacidade do equipamento, mas depende muito do formato geral. Se a pergunta tem a ver com volumes em áreas pequenas. Então, a autonomia do equipamento, existem diversos níveis. Se a gente está no nível de autonomia 2, o sistema irá navegar apenas por pontos de passagem pré-determinados. Ele não vai navegar autonomamente em cada rota possível, mas ele vai tentar encontrar o melhor caminho de navegar entre esses pontos de passagem pré-determinados. Então, a distância total, realmente, ela depende muito da vida da bateria, né? Da capacidade da bateria. Você tem que levar em consideração um pouso seguro e a distância até o seu destino, assim como a distância de volta, né? Você tem que ir e voltar. O drone M300 tem um tempo de autonomia de 30 minutos. Hi, Jordan. We have some more couple questions. So Nós temos mais algumas perguntinhas. is how can we identify the type of ores? Como podemos identificar os tipos de minério? A reflexividade ou a intensidade, a gente tem que dizer o equipamento, qual que é o minério, mas tem uma diferença entre o material e um material adjacente. Então, um geólogo que estiver na mina, ele tem que saber exatamente onde que essa mudança acontece e entender o ambiente. Não é um equipamento que consegue detectar mineral, mas ele detecta que é uma mudança entre um mineral e o outro. Essa mudança, uma vez mapeada, basta o geólogo determinar onde ou o que está incluído nessa mudança. A outra pergunta é a seguinte. Você poderia nos dizer quais são as vantagens desse equipamento? Porque, como a gente sabe, a gente usa um trolley para o LiDAR hoje. A comparação com o modelo convencional, qual que é a vantagem dele?
Como que ele consegue medir e mapear esse material? Então, para um vazio subterrâneo, o método tradicional é usar o equipamento usando uma lança ou um trolley. Isso só está capturando dados de um ponto. Ou seja, o equipamento está emitindo o seu laser, mas somente de um ponto. Se houver qualquer irregularidade nesse realce, o laser não vai conseguir chegar em alguns pontos. Mas se você tiver um drone voando, então você vai conseguir cobrir toda a topografia. Essa é a vantagem. Isso é um levantamento mais completo, mais preciso e cobre toda a topografia. Essa cobertura também é usada na análise geotécnica e geológica, que a gente não consegue fazer com CMS. O tempo de coleta para esse também é mais rápido, comparado com esse modelo. Essa é uma pergunta minha. Eu tenho uma experiência muito grande trabalhando como engenheiro para reconhecimento de litologias e para determinar o perfil da formação. Como que esse sensor, esse equipamento, consegue enxergar a diferença de formações, litologias, coisas desse tipo? As mudanças em litologia, o tipo de material, ela é feita com a reflexividade. E com a reflexividade, se você está jogando luz em alguma coisa, você consegue ver um objeto escuro, seja ele preto ou marrom, existe um limite entre essa litologia, essa interseção. Quando você enxerga essa mudança, você está mapeando onde que ela ocorre. E jogar uma luz ali, mesmo que a gente não consiga ver que é uma luz infravermelha, é isso que a gente faz, a gente joga a luz e grava o que está sendo refletido ou não. Eu tenho aqui, por exemplo, carvão. E eu tenho outro mineral aqui, bem reflexivo. Eles refletem luz de uma forma muito diferente. É assim que a gente determina o tipo de material. So I'd really like to thank you for your time. Então, gente, eu gostaria de agradecê-los pela sua presença aqui. Thank you for some good questions. Obrigado pelas perguntas, foram ótimas. Jordan, thank you very much. Ok, então, Jordan, muito obrigado pela sua apresentação. Vou falar em português agora. Obrigado pela presença de todos. Então, estamos chegando ao fim do nosso painel. E agradecemos a presença de todos os painelistas da audiência, desse evento pessoal, desse evento virtual. Agradecemos aí a presença do Pedro Miranda, do Clayton, e essa palestra vai ficar disponível no canal do evento no YouTube, do IBRAM, e continue acompanhando nossas atividades e conteúdos pelo nosso site. Temos aí também o nosso stand, sinta-se à vontade de visitar-nos. E obrigado aí, bom dia a todos, e finalizando então a nossa apresentação. Forte abraço.